Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula anterior. Como eu falei, no final do slide eu vou dar os exercícios da apostila e depois também, hoje ainda, eu vou passar para vocês uns exercícios de conta. Então, nesse exercício de conta, eu irei responder o primeiro exercício e deixarei os outros exercícios para vocês responderem. Tá? Então, assim, qualquer dúvida que for surgindo, a gente vai conversar via WhatsApp. Depois que vocês terminarem de assistir a aula de hoje, eu vou chamar vocês por videoconferência para a gente poder conversar mais um pouco, para ver o que vocês acharam da aula, se vocês têm alguma dúvida, tá ok? Então, hoje nós iremos falar sobre farmacodinâmica. Então, a farmacodinâmica ela é um dos mais importantes, junto com a farmacocinética, sobre assuntos na farmacologia. Então, pense que a farmacologia foi dividida em farmacodinâmica e farmacocinética. Hoje vocês irão aprender sobre a farmacodinâmica. Então, o que seria essa farmacodinâmica que eu tanto estou falando? Então, a farmacodinâmica nada mais é do que o fármaco irá fazer no nosso organismo, ou o que o fármaco irá fazer no nosso corpo, tá ok? Então, para resumir, a gente pode falar que a farmacodinâmica ela é uma ciência que vai estudar a atuação do fármaco no organismo. Se caso eu pedir na prova para vocês, qual a diferença de farmacodinâmica para farmacocinética? A farmacodinâmica vai estudar o que o fármaco irá fazer no nosso organismo ou no nosso corpo. Já a farmacocinética é ao contrário e vai estudar o que o nosso organismo vai fazer com o fármaco. Mas sobre farmacocinética nós iremos ver na próxima aula. Então eu quero que vocês foquem agora um pouco na farmacodinâmica. Então vamos lá. Farmacodinâmica, como eu falei, é o que o medicamento vai fazer ao nosso corpo, ao nosso organismo. Então a farmacodinâmica ela é a ciência que estuda a atuação do fármaco no nosso organismo, ou seja, ela vai estudar o mecanismo de ação utilizado pelo fármaco para ele poder causar o efeito terapêutico na gente. Então, você imagine, se você está tomando um fármaco, ele tem um mecanismo de ação e esse mecanismo de ação, quando ele promove esse mecanismo de ação, ele vai surgir o efeito terapêutico. O que seria esse efeito terapêutico? Por exemplo, se você está com uma inflamação, você quer diminuir aquela inflamação. Então, você vai tomar um medicamento, esse medicamento vai entrar no seu corpo para poder diminuir aquela inflamação. Mas para ele poder diminuir aquela inflamação, ele tem um mecanismo de ação que ele vai agir no seu corpo, diminuindo aquele processo inflamatório. Tá? Então, é isso também que iremos ver mais para frente. Então, vocês vão ver os mecanismos de ação do antibiótico e de outros fármacos também. Tá? Então, o que se estuda na farmacodinâmica? Bom, a gente vai estudar hoje os tipos de receptores, né, da farmacodinâmica, as ligações entre o fármaco e o receptor e a interação entre que pode-se ter a reação do tipo agonista, onde o fármaco terá afinidade pelo receptor. Então, quando eu falar em agonista, sempre vai ser que o fármaco tem afinidade pelo receptor. Tá? Enquanto eu falar antagonista, ele terá também afinidade pelo receptor. Mas vocês vão ver a diferença mais para frente de um agonista e de um antagonista. Então vocês pensem que o agonista ele ativa o receptor e o antagonista ele apenas bloqueia o receptor, tá? Ele não tem ação, beleza? Então isso nós iremos ver mais para frente. Nesse mesmo slide a gente vai estar vendo isso aí, tá? Então, como que a gente vai falar sobre o farmacodinâmica? Então, eu quero que vocês imaginem que a farmacodinâmica
ela faz o quê? Ela vai fazer com que o organismo, uma vez acoplado ao receptor, ele vai contar os seus méritos. Então, o fármaco, quando ele entra em contato com o receptor, imagine assim, que você é um fármaco. Quando você faz alguma coisa de boa, você quer contar os seus méritos, né? Então, o fármaco, na farmacodinâmica, o fármaco vai fazer isso, vai contar os seus méritos ao corpo, o que ele irá fazer com o seu corpo, beleza? Então, a gente vai começar a falar sobre farmacodinâmica. Isso foi só uma pequena introdução para que vocês possam estar cientes do que nós iremos fazer hoje na aula, ok? Olha só, gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam que eu vou começar um pouco mais devagar. Ou se vocês acharem que eu estou indo muito devagar, vocês me mandam mensagem que nos próximos slides eu começo a ir um ou mais acelerado ou mais um pouco devagar. Então eu quero que vocês me falem porque a aula é de vocês, tá? Então continuando ainda falando sobre a farmacodinâmica, aqui vai entrar algumas coisas do que eu falei no slide anterior. Então, a farmacodinâmica ela é a ciência que estuda, né, a inter-relação da concentração de um fármaco ou sua estrutura-alvo, bem como o respectivo mecanismo de ação, ou seja, a ação do fármaco no organismo. Então, volta aquilo que eu te falar. Se eu perguntar na prova o que é farmacodinâmica, se vocês responderem que é o estudo que estuda o mecanismo de ação, ou se vocês colocarem assim para ficar melhor ainda, é a ciência que estuda a ação do fármaco no organismo. Então, ela vai estudar o que o fármaco irá fazer em nosso corpo ou em nosso organismo. Vai estar ok, show de bola. Isso pode ser questão de prova, hein? Olha lá, anotem direitinho aí, bonitinho, que isso pode ser questão de prova. Então, a ação do fármaco no organismo apresenta relação com a afinidade do fármaco de interagir com a macromolécula presente no nosso organismo, denominada como receptores. As proteínas possuidoras de um ou mais sítios de ação, que quando ativado por substâncias endógenas, são capazes de desencadear uma resposta fisiológica. Então, o que acontece? Um fármaco, para ele ter ação, ele precisa se ligar ao seu receptor. Então, suponhamos aqui que esse aqui é um receptor. Tá? Parece um feijão, mas é um receptor. Tudo bem? Suponhamos que esse aqui é um receptor. O fármaco, para ele promover a ação, ele precisa se ligar a esse receptor. Então, suponhamos que esse aqui é o fármaco, esse vermelho é o fármaco. Ele vai se ligar ao receptor para poder, assim, fazer a sua ação. Beleza? Deu para entender a relação entre receptor e fármaco? Então, um fármaco, para ele poder ter sua ação, ele precisa se acoplar a um receptor. Beleza? Ou o seu sítio de ação, que será o receptor. Aqui a gente fala sítio de ação, local onde a substância endógena ou exógena, no caso o fármaco, interage para promover a resposta fisiológica ou farmacológica. Então pense, o receptor, o fármaco, ele tem que ligar a um sítio de ação, a um sítio-alvo. Quem vai ser esse receptor? Ou, desculpa, quem vai ser esse alvo do fármaco? O seu receptor, correto? Então, é por isso que às vezes você tem, por exemplo, suponhamos aí, uma dor de cabeça. Você toma um medicamento e esse medicamento ele vai cair, vai cair no seu estômago, ele vai sofrer um processo de desintegração, onde esse fármaco depois ele irá cair no seu intestino, onde ele vai ser absorvido, onde ele vai cair na corrente sanguínea, aonde na corrente sanguínea vai levar esse fármaco ao seu receptor específico. Um exemplo, como você está tomando um remédio para dor de cabeça, ele vai agir ali, ele vai se ligar a esse receptor e ele vai promover a ação. É por isso que quando você tem uma dor de cabeça, o medicamento vai atuar lá. Ou, por exemplo, quando você tem um processo inflamatório, o medicamento vai se ligar a um receptor daquele processo inflamatório, fazendo assim com que
não haja a ação do medicamento. Mas vocês vão ver como que vai ser depois no anti-inflamatório, onde que ele vai agir, tá? O medicamento. Porque assim, ele pode se ligar a um receptor, tem medicamentos que ele vão fazer o quê? Eles vão eliminar uma enzima, tá? Então, por exemplo, suponhamos aqui que você tem uma enzima, no caso aqui, tá? E essa enzima, suponhamos que ela está sendo responsável pelo seu processo de inflamação. Essa enzima que está causando a inflamação. Tem medicamentos que ela vai fazer o quê? Vai atuar nessa enzima, impedindo assim o processo de inflamação. Beleza? Deu para entender? Então, cada medicamento ele vai ter o seu sítio de ação, o seu sítio-alvo, onde ele irá atuar, onde ele irá promover a sua ação, tanto fisiológica ou farmacológica. Beleza? Deu para entender? Mas como a gente está falando sobre farmacodinâmica, a gente está falando em interação entre receptor e fármaco. O receptor, o fármaco, quando ele não se liga no receptor, ele vai ser um fármaco inativo. Então, suponhamos aqui, vou fazer de novo. Se eu perguntar na prova o que é um fármaco inativo, é o fármaco que não está ligado ao receptor. Suponhamos que aqui é um receptor. Esse vermelho, aqui que eu acabei de fazer, ele é um fármaco. Se esse fármaco ele não se ligar ao receptor, ele vai ser um fármaco ativo ou inativo? O que vocês acham? Esse fármaco ele vai ser inativo. Então, o fármaco inativo, né, ele é quando não se liga a um receptor. A partir do momento que esse fármaco se ligar ao receptor, ele vai ser um fármaco ativo, tá? É onde ele vai promover a sua resposta fisiológica e sua ação farmacológica. Então, o fármaco inativo é quando ele não está ligado ao receptor, ele não vai ter a sua ação, ele não vai ter ação fisiológica e nem farmacológica, e nem terapêutica. Ele não vai promover assim a ação. Já o fármaco ativo é quando ele se liga no receptor, ele vai dar uma resposta fisiológica ou farmacológica e ele vai fazer o processo terapêutico, ele vai promover a ação ou esperado por ele. Os fármacos que não é ligado ao receptor, os que ficarem, por exemplo, os fármacos inativos, isso a gente vai ver depois em farmacocinética, os fármacos que não são ligados aos receptores, eles vão ficar e depois eles vão ser eliminados, tá? Mas isso a gente vai ver em farmacocinética. Por enquanto, deu para entender um pouco do que eu estou falando? Caso não deu, gente, pode me falar, me manda via WhatsApp, ou depois eu vou chamar também, a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Mas espero que até agora, até aqui, a gente tenha entendido para a gente poder dar continuidade. Então, gente, por que você sabendo onde está localizado o receptor, por que a farmacodinâmica é tão importante? Porque assim, a farmacodinâmica ela vai ser uma forma de você escolher qual o melhor medicamento. Você não, caso médico ou farmacêutico, ou até mesmo você ver ou entender qual o melhor medicamento ou qual a melhor classe de medicamento vai ser usado para aquele determinado tratamento. Por exemplo, um remédio ansiolítico, ele tem um mecanismo de ação diferente do medicamento hipnótico. Então, o mecanismo de ação vai ser totalmente diferente um do outro. Então, você conhecendo esses mecanismos de ação, você vai poder saber qual medicamento e qual função vai ser utilizado aquele medicamento. Beleza? Então, a farmacodinâmica ela é muito importante. E não só a farmacodinâmica, mas você saber a localização, a função do receptor de um fármaco
é muito importante, porque você conhecendo isso vai trazer segurança no medicamento que foi prescrito pelo médico. Então você vai ter a capacidade de analisar se esse médico, se o remédio que o médico prescreveu vai ser realmente para aquele caso que a pessoa tem. E dependendo do medicamento, vai ser o que? Diminuir o efeito colateral que venha a ocorrer, né? Tá bom? Bom, os fármacos, deixa eu pegar aqui. Os fármacos, eles possuem estruturalmente específico. O que seria isso? Ele tem uma atividade resultando da interação com um sítio bem definido. Então, apresenta, portanto, alto grau de seletividade. A droga desse grupo também apresenta uma relação definida entre sua estrutura e atividade e exercício. Então, o que acontece? Um receptor, ele para ser um receptor, ele só pode estar lá e receber? Não. Ele tem que ter um grau de seletividade. Por que um grau de seletividade? Porque ele vai realmente escolher o fármaco que vai interagir com ele. Então, por exemplo, a gente tem vários receptores. Deixa eu pegar aqui. A gente tem vários receptores. Só que quando você toma um fármaco, o que acontece? O fármaco ele vai ter que ser específico para aquele receptor. Então, aquele receptor ele vai ter que ser seletivo apenas para aquele fármaco que você está tomando, porque ali ele irá fazer a ação. Tá? Então, um receptor ele tem que ser seletivo, tá, ok? Porque ele vai selecionar apenas o fármaco que ele quer. Então, por exemplo, não adianta eu ter um receptor, suponhamos aqui, nesse na cor vermelha, e tentar ligar um fármaco no receptor de cor preta, que nem aqui no desenho. Ele não vai se ligar, porque ele é seletivo. Tá ok? Então, a gente vai ter na farmacodinâmica diversos fármacos, certo? Então, como eu falei, vamos ter fármaco que vai interagir com enzima. O que esse fármaco que vai interagir com a enzima vai fazer? Ele vai interagir com a enzima ou eliminando a enzima ou impedindo que a enzima faça a sua ação. Tá? Então, os fármacos que interagem com a enzima, ele vai impedir que a sua enzima faça ação, interagindo com ela ou eliminando aquela enzima. Vocês vão ter fármacos que vão interagir com a proteína carregadora. Então, vai ser fármacos que vão se ligar a essa proteína carregadora, impedindo que ela carregue uma outra coisa. Vocês vão ter fármacos que vão interferir com o ácido nucleico e vocês vão ter fármacos que vão interagir com o receptor, que vocês irão ver nos próximos slides, quando a gente começar a falar sobre agonista e antagonista. Beleza? Os fármacos eles têm estrutura inespecífica. O que seria isso? A atividade vai resultar da interação com pequenas moléculas ou íon encontrado no organismo. As ações dessas drogas dependem, em última análise, de sua propriedade físico-química, tais como solubilidade, pK, o poder de oxirredutor e a capacidade de absorção. Então, o fármaco ele vai interagir tanto com o processo físico-químico, como vocês podem ver, com a solubilidade, com pKa, com o oxirredutor, e também com a capacidade de adsorção. Isso também nós iremos ver mais à frente e também em farmacocinética. Gente, por enquanto até aqui está ficando claro, não está ficando. Se não tiver, vocês me falam, tá ok? Então, falando ainda um pouco sobre receptores de fármacos, nós podemos definir receptores como estruturas moleculares altamente especializadas, que a gente tem no organismo e ela tem a afinidade de interar com a substância endógena, como função fisiológica, que pode também reagir com substância exógena, que tem características químicas e estruturais, comparável às substâncias que ocorrem naturalmente no organismo. Mesmo tendo a mesma função, existem 3 grupos de receptores. Então, o primeiro que a gente vamos ver vai ser os receptores ligados diretamente ao canal iônico, que são constituídos por macromoléculas contendo várias subunidades,
que, pelo modo como distribui a forma um canal central inofóre. Em pelo menos uma dessas substâncias encontra-se o local reconhecido de ligante ou de ligantes ou de fármaco. Então, para ficar melhor para vocês entenderem, o que acontece? Aqui a gente tem um receptor, correto? A gente tem uma célula, uma molécula, uma substância, né? Que aqui é o fármaco, tá? Esse aqui é o fármaco. O que esse fármaco vai fazer? No caso do primeiro, os receptores que são ligados diretamente ao canal iônico. Esse receptor, ele vai se ligar à célula, né? Desculpa, esse fármaco vai se ligar à célula através do receptor. Quando esse fármaco entrar no receptor, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o fluxo de sódio dentro da célula. Então, quando aquele fármaco está no receptor, vai se aumentar o fluxo de sódio da célula, fazendo com que aquela célula se despolarize, tá? Causando assim o efeito do fármaco. Tá ok? Então, o que vai acontecer? Vocês vão regular os canais de íon, que quando ao entrar ou sair na célula, ele vai aumentar o fluxo de sódio. Aumentando assim o fluxo de sódio na célula, vai aumentar o potencial de ação. Beleza? Então, os receptores ligados diretamente ao canal iônico irá fazer isso. Um fármaco vai se ligar a um receptor na célula. Quando ele se ligar, ele vai aumentar o fluxo de sódio dentro da célula. Aumentando esse fluxo de sódio dentro da célula, ele vai aumentar o potencial de ação. É assim que os receptores ligados diretamente ao canal, o canal iônico, irá agir. Que é esse primeiro aqui. Ó. Tá? É assim que ele vai agir. Beleza? É igual esse desenho aqui, que a gente já fez. Tá ok? Se não deu para entender, me falem que eu mando outro slide falando melhor, tá? Mas mais simples para entender é isso. O fármaco ele vai se ligar à célula, ao receptor na célula. Esse receptor na célula, quando o fármaco ligar a esse receptor, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o fluxo de sódio. Aumentando o fluxo de sódio da célula, ele vai aumentar o potencial de ação. Beleza? É assim que os receptores ligados diretamente ao canal iônico vão agir. Já os receptores vinculados à proteína G, eles vão agir de uma outra forma. O que eles irão fazer? Então, suponhamos que você tem um fármaco aqui, né? E aqui é o receptor vinculado à proteína G. Então, quando a gente fala em receptores da proteína G, a gente tem a alfa, a beta e a gama. Como vocês podem ver aqui, alfa, beta e gama. Tá? Só que na molécula alfa, a gente tem a guanosina disfosfato, que está acoplada à proteína alfa. Beleza? Guardem bem isso aqui, que é essa aqui, ó. Esse GDP aqui embaixo aqui, ó, é a guanosina disfosfato, tá? É essa aqui. Então ela está ligada à molécula alfa. O que acontece? Quando um fármaco ele se liga à quando ele se liga ao receptor, o que vai acontecer? Tá vendo a guanosina disfosfato? Ela vai receber um fosfato. Em vez de ela ser agora guanosina disfosfato, ela vai virar guanosina, deixa eu pegar aqui, vai virar guanosina trifosfato, porque ela recebeu um fosfato. Quando o fármaco se ligou ao receptor, essa guanosina difosfato vai virar guanosina trifosfato, porque ela vai receber um fosfato e
essa molécula alfa, ela vai agora se desagrupar desse receptor. Deixa eu ver se consigo apagar. Então, ela vai se ligar, vai se desligar desse receptor e vai se ligar a um efetor, porque lembra que agora ela é a guanosina trifosfato. Então, apenas a molécula alfa vai se desligar, a beta e a gama continuará lá. Quando esse fármaco terminar, ou ele terminar de fazer, ou terminar sua ligação, aquela guanosina trifosfato, ela perde um fosfato e volta a virar guanosina disfosfato, aonde essa guanosina volta novamente para o receptor, voltando como guanosina disfosfato. Tá? Então, para ficar mais claro para vocês, o que vai acontecer? O receptor acoplado à proteína G, na proteína G vocês vão ter as unidades alfa, beta e gama, correto? Como eu expliquei ali. O fármaco ele vai se ligar ao receptor GDP, que está acoplada à proteína alfa, correto? Essa proteína GDP vai virar uma proteína GDP, que é a guanosina trifosfato. Essa subunidade alfa, ela vai se desligar da unidade beta e gama, onde a molécula alfa vai se ligar à molécula efetora, né, como vocês viram aqui, vão se ligar à molécula efetora, que pode ser uma enzima, tá? Essa molécula efetora pode ser uma enzima, entre outras coisas. Fazendo isso, ela vai gerar uma resposta celular. Ela vai gerar a ação do fármaco. Quando o fármaco se desligar do receptor GTP, a enzima alfa, junto com o GDP, vai voltar à molécula do receptor. Beleza? Como vocês viram tudo aqui na figurinha. Tá? Vocês querem que eu repita de novo? Se caso vocês não entenderem, vocês podem me chamar, porque farmacodinâmica é um pouquinho mais complicado, tá ok? Mas se não entenderem, podem me chamar novamente. Bom, a gente tem depois também as ligações fármaco-receptor. O que acontece? Uma ligação fármaco-receptor, dependendo do seu potencial de ação, ela pode ser uma ligação fraca ou uma ligação forte, né? No caso da ligação fraca, ela vai ser uma ligação parcial. Então, quando a gente fala em ligação parcial, o que acontece? O fármaco vem, se liga ao receptor, como é uma ligação parcial, ela se desliga novamente depois de um certo tempo. Já quando a gente fala numa ligação forte, o que acontece? Esse fármaco ele vai ficar acoplado ao seu receptor. Então, ele vai ficar acoplado e, devido a ser uma ligação forte, ele vai ficar lá, acoplado a esse receptor. Beleza? Então, quando um fármaco ou um ligante endógeno liga-se ao seu receptor, ele pode ocorrer uma resposta devido a essa ligação, certo? Então, essas ligações, ela pode ser ligações covalente, ligações iônicas, ligações de pontes de hidrogênio, ligação de polo e ligações de Van der Waals. Beleza? Quando já existe um número suficiente de receptores ligados ou ocupados sobre uma célula ou ao seu interior, o efetivo cumulativo dessa ocupação dos receptores pode se tornar-se aparente nessa célula. Em algum momento, todos os receptores podem estar ocupados e pode-se observar, então, uma resposta máxima. A partir desse contexto, estabelece a relação dose-resposta. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vocês vão falar que eu gosto de desenhar. Quando você vai ter uma resposta máxima do medicamento? Você irá ter uma resposta máxima do medicamento quando todo esse fármaco estiver ligado a todos os receptores. Então, quando você toma um medicamento, o que acontece? Aquele medicamento ele vai
se ligando aos receptores, correto? Vai se ligando aos seus receptores. Quando ele se ligar todo o medicamento, todos eles se ligarem a todos os receptores, o que vai acontecer? Você vai ter uma resposta da dose máxima, você vai ter uma resposta máxima do efeito terapêutico. É ali que quando você vai ter naquele pico de melhora, né? Que fala que é a dose máxima, que é a resposta máxima que você recebeu. Então, a resposta máxima nada mais é que quando todos os fármacos eles estão ligados a todos os receptores, causando assim a resposta máxima terapêutica. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, a ligação entre um fármaco e o receptor, ele vai desencadear o efeito terapêutico, correto? Então, quando você tem uma ligação que o fármaco vai se ligar ao receptor, ele vai ativar o receptor, desencadeando assim uma resposta terapêutica, correto? Correto. Porém, o que acontece? Todas as ligações entre fármaco e receptor, ele irá influenciar uma interação entre eles. Então, existem 5 tipos de ligação, como eu já falei para vocês, entre o fármaco e o receptor. Então, quando o fármaco se liga ao receptor, ele vai ter uma ligação. Então, dependendo da ligação, esse fármaco pode ser uma ligação forte, que pode durar mais tempo, ou pode ser uma ligação fraca, que o fármaco se liga àquele receptor e depois de algumas horas ele se desliga normalmente. Se eu perguntar na prova para vocês quais dessas ligações são a mais forte, a ligação covalente ela é a mais forte que tem. Por quê? Porque ela é mais estável, ela pode ser irreversível. Então, quando o medicamento se liga num receptor e essa ligação for uma ligação covalente, ela pode ser irreversível, tá? Enquanto as outras ligações, elas são permanentes, porém a mais observada. Assim, a ligação entre o fármaco e o receptor irá influenciar no intervalo na regularidade da dose. Então, dependendo da ligação do fármaco, ele vai regular a dose. Então, por exemplo, como a gente viu que a ligação covalente ela é a mais forte e às vezes ela pode ser irreversível, então, por exemplo, tem medicamentos que você vai tomar a cada 24 horas. Tem medicamentos que você vai tomar de 12 em 12 horas. Tem medicamentos que você tem que tomar ele a cada 6 em 6 horas. Ou a cada 4 em 4 horas. Ou tem medicamento também que você vai tomar daqui uma semana. Você toma ele por semana. Por quê? Porque durante esse período ele ainda está fazendo efeito. Então, dependendo da ligação que tiver, aquele medicamento ele vai ter o seu efeito. Tá? Então, aqui pela ligação você vai conseguir regularizar a dose. Se vai ser por semana, se vai ser de 20 em 24 horas, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas. Então, se for uma ligação covalente, ela é uma ligação mais forte. Então, aquele medicamento ele vai demorar a se desacoplar do receptor, ou às vezes ele pode nem se desacoplar do receptor. Pode ser uma ligação irreversível. Tá? Já os outros não. Então, se eu perguntar na prova qual a ligação mais forte de um receptor com um fármaco, vocês vão saber que é a ligação covalente. Se eu perguntar na prova o que as ligações interferem rumo à dosagem, então a ligação ela vai interferir na dosagem, pois dependendo da ligação, vai ser a forma com que a pessoa irá tomar aquele medicamento. Se a ligação for um pouco mais fraca, aquele medicamento pode ter duração de pouco tempo. Então, por isso, a pessoa tem que tomar ela de 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia e por aí vai. Tá? Deu para entender a relação da dose com a... Deu para entender a regularidade da dose com a ligação do fármaco com o receptor?
Então, a ligação pode ser ligação covalente, ligação iônica, ligação de pontes de hidrogênio, ligação de polo, ligação de Van der Waals. Sendo que a ligação covalente ela é a mais forte que tem, ela pode ser irreversível. Já as outras ligações são um pouco mais fracas, elas são ligações permanentes, então ela pode se ligar ao receptor e se desligar ao receptor. Tá? Então, a ligação ela vai interferir na dose, né? Quanto mais tempo o fármaco ficar ligado ao receptor, menos a pessoa vai ter que tomar a dose. Então, por exemplo, se aquele fármaco fica ligado mais tempo no receptor, pode ser que aquela pessoa possa tomar só uma cápsula por dia, um comprimido por dia. Se aquele fármaco ele se desliga muito fácil do receptor, aquela pessoa tem que tomar aquele medicamento 3 vezes por dia, como exemplo. Tá ok? Bom, a relação dose-resposta de um fármaco pode ser quantificada pela relação entre a dose e concentração do fármaco e a resposta do organismo do paciente. Este fármaco, intuitivamente, o esperado é que a relação de dose e resposta esteja estreitamente relacionada com a relação da ligação fármaco-receptor. Verificamos que isso realmente ocorre para muitas combinações de fármaco-receptor. Dentro desse contexto, convém partir do princípio de que a resposta a um fármaco é proporcional à concentração de receptores que estão ligados ou ocupados. Tá? Então, assim, o que vai aprender nessa parte? Que quanto mais fármaco tiver ligado ao receptor, maior vai ser a dose. Só que o que acontece? Quanto maior a dosagem, por exemplo, se você vai lá e toma um fármaco de 500 miligramas e você tem os seus receptores para o fármaco. Suponhamos que dessas 500 miligramas seja suficiente apenas para ligar a dois fármacos, a dois receptores. Então, 500 miligramas se ligou a apenas 2 receptores e o resto ficou lá inativo. Você concorda que quanto maior a dosagem, mais fármaco você vai ligar ao receptor? Então, por exemplo, se você toma 1000 miligramas, o que acontece? Essas 1000 miligramas podem ser capazes de se ligar a todos os receptores, fazendo assim, tendo uma resposta maior. Então, quanto maior a dose, mais ele vai se ligar ao receptor e mais ele vai ter a sua ação. Mas lembrando, sempre obedecendo a dose efetiva, sempre obedecendo a dose que pode aquele medicamento. Não adianta você querer lá falar assim, poxa, beleza, agora eu sei que quer dizer que se eu tomar mais 3 comprimidos desse, mais receptor eu vou ter ligado e maior vai ter ação. Cuidado, porque você pode atingir a dose tóxica e causar problema à sua saúde. É quando uma pessoa tenta se matar por medicamento. Ela ingere tanto medicamento, esse medicamento vai se ligar a todos os receptores específicos daquele medicamento, vai fazer a ação que deveria fazer, só que vai causar problema de intoxicação. Então a pessoa vai morrer por intoxicação medicamentosa. Então muito cuidado, sempre obedecer a dose usual e a dose que pode ser permitida. Se o medicamento pode ser permitido até 1500, você vai poder tomar uma dosagem de 1000 e até 1500, não vai ter problema. Agora, se o medicamento é só a dosagem máxima de 500, para que você vai tomar um medicamento de 1000? Porque os 500 já vai ligar a todos os receptores, né? Então, muito cuidado com isso.